A sombra. Então a gente tem uma imagem da sombra, né? Que é mais ou menos isso mesmo, né? A sombra é também uma estrutura inconsciente que representa os conteúdos destrutivos, os conteúdos não aceitos dentro de nós. Então, equivale também ao mal dentro de nós, mas nem sempre ao mal, porque há coisas boas que nós jogamos lá para dentro daquele buraco chamado sombra, porque há características nossas que nós, talvez por aquilo que nos foi ensinado, nós podemos entender como sendo algo ruim, e aí a gente vai jogar lá para a sombra também. Vejamos, há décadas atrás se dizia que não era bom que a mulher estudasse, né? Ela começa a ter ideias e tal, isso não é bom. Então, mulher estudando é ruim. Aí, como seria aquela mulher, certamente muitas tiveram o desejo de estudar. Como é que isso ficaria? Ela talvez pensasse até que era a voz do diabo pedindo para ela estudar. E ela vai o quê? Ela vai repetir: não, isso não pode, e eu vou trair o meu marido se eu for estudar. Então isso é uma coisa ruim dentro de mim, ela diz. Então ela vai colocar esse desejo, que é muito positivo, saudável, que é mesmo um pedido do self, ela vai guardar isso aí lá na sombra, junto com outras coisas, possivelmente coisas muito ruins também. Então na nossa sombra nós temos também alguns conteúdos positivos, que alguns chamaram de sombra dobrada. Mas a sombra, na sua essência, ela representa o mal dentro de nós. O nosso selvagem, o nosso animal, porque nós somos então, biologicamente e espiritualmente, o resultado de uma grande evolução. Mas trazemos dentro de nós características ainda também muito primitivas, e que para a nossa consciência humana é considerado mal. Para um tigre devorar qualquer animal, e até mesmo uma pessoa, para ele, isso era a sua natureza, não há culpa. Mas para um ser humano, não. Um leão, quando lutando com o líder do grupo e abatendo-o, e se tornando o novo líder do bando dos leões, o que ele faz? Ele mata todos os filhotes daquele leão, de várias fêmeas. Ele mata, porque ele não quer que o DNA do seu adversário seja propagado. E ele vai cobrir as fêmeas para que o seu próprio DNA possa ter, então, a sua descendência. Para um leão isso é normal. Ninguém vai dizer: que bicho ruim, que bicho... Ninguém vai imputar culpas para o leão, porque ele não tem consciência. Mas para um homem, isto é mal. Imagina se a gente divorcia, casa de novo e vai matar os filhos. Isso aqui é mais cabrosidade, até o que eu estou dizendo, né? Mas para o humano, isso não é aceitável. Mas nós trazemos dentro de nós algumas heranças de todo esse passado ainda. Então,
nós vamos chamar isto de sombra. O Evangelho, segundo o Espiritismo, fala a toda hora da sombra. Porque em falando das nossas más inclinações, porque falando dos nossos defeitos, porque chamando a atenção para os nossos maus pendores, ele está falando da nossa sombra. E é preciso ter muita humildade para reconhecê-la. Porque a gente pergunta assim: tu sente inveja? Eu não. Ninguém sente inveja, gente, é uma coisa impressionante. E quando o paciente vê, eu confesso, me diz: olha, eu estou sentindo inveja, eu digo: olha lá, fazia tempo que eu não via isso. Alguém teve coragem de confessar, mas todo mundo sente inveja. Então, nós ocultamos de nós mesmos esses conteúdos que nós não aceitamos. Eles não depõem a favor de nós, não é? Então, o nosso orgulho não permite que a gente os confesse. A gente esconde, nós escondemos eles de nós mesmos. Então, para a sombra, nós não queremos olhar. Nós não queremos confessar que a temos. Nós não queremos admitir que temos essas coisas. E isso é um grande entrave na nossa evolução. Porque sem trabalhar e transformar a sombra, nós vamos ser como aquele pássaro que bate as asas, levanta voo, mas a 5 metros do chão, melhor dizendo, ele sente que o pé está preso. Ele olha assim, tem uma cordinha amarrando ele no chão. Então, por mais preces, por mais atos caridosos que ele faça, as suas asas começam a ficar maiores, mas tem algo que ele prende no chão. É a sombra. Se ele não resolver, se ele não transformar, se ele não dominar, e se ele não for, portanto, suficientemente humilde para entender que isso faz parte dele, para aceitar que isso faz parte dele. É claro que nós falamos aqui de uma aceitação transformadora. Eu aceito que isso existe, mas desejo transformar. Se ele não fizer isso, a sombra continuará lá, poderosa, né? Muito atuante. E o que ele faz com a caridade, a sombra desfaz logo depois. Então, esta é a nossa sombra. E a sombra é um conteúdo tipicamente pessoal. Por quê? Cada um tem a sua e esconde, né? É como aquela caixinha de joias que vocês, as mulheres, têm lá, guardam na cômoda. Lá tem as suas joias, da sua mãe, da sua avó, e ninguém sabe. Ela guarda para ela, ninguém vê, né? Aquilo é muito pessoal. É o que nós fazemos com a sombra. A gente não quer mostrar para ninguém, porque isso nos envergonha, porque isso não seria um bom marketing, né? Então, nós desejamos esconder. Então, isso está em oposição ao coletivo, que é tudo aquilo que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o melhor de mim. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou mostrar a minha sombra? Não. Eu só vou mostrar o que é divino e maravilhoso, né? E aí o desafio do entrevistador é poder perceber aquilo que ele não estava mostrando. Por isso, psicólogos trabalham também em entrevista de seleção e recrutamento.
Muito bem. Então a sombra, ela está na contramão coletiva. É aquilo que a gente esconde. Né? E aquilo que a gente quer mostrar é a nossa persona, ou a nossa máscara, que a gente não vai explicar muito, mas aqui uma pincelada. Né? É aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero mostrar. Eu mostro uma faceta minha, algo que eu preparo, como se fosse um marketing pessoal. Bom, só para reforçar uma palavrinha, os valores proibidos de se expressarem de forma consciente estão na sombra. Então, aquilo que eu não aceito em mim, né? Então, aquilo eu escondo de mim mesmo, eu reprimo. Então, nós nos programamos para ir fazer uma conversa importante. Digamos que seja um casal que está dialogando sobre seu relacionamento. Talvez com as dificuldades de um casal que possa vir a divorciar-se. Então, as pessoas vão ter um diálogo, e elas pensam, vou dizer isso, vou dizer aquilo, vou perguntar isso. Não, eu vou ficar calmo, vou ficar tranquilo. Chega na hora, ela ouve alguma coisa, e aí vem aquele monstro dentro dela. E o monstro vem rugindo, e vem correndo, e de um salto toma o poder. Aí a pessoa diz tudo aquilo que não queria dizer, e ouve tudo aquilo que ela não queria ouvir também, né? E depois se arrepende. Aí ela está como o Paulo de Tarso, né? Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Então, nós muitas vezes somos dominados pela sombra. É como se fosse uma possessão espiritual. A gente vai dizer, não, foi o meu espírito obsessor, porque é fácil, né? Espírito obsessor tem costas largas. É uma maravilha ter obsessor, gente, porque a gente não tem mais culpa de nada, é tudo espírito obsessor, né? E o espírito obsessor está lá dizendo, não fui eu, né? Porque fomos nós mesmos. Então, a sombra, às vezes, ela vem. E de outras vezes também é assim, ó. O ego, ele precisa ter força para tomar algumas atitudes. Atitudes, por exemplo, de autodefesa. Tem alguém me humilhando, tem alguém transgredindo, tem alguém desrespeitando os seus direitos. Qual a função do ego? Colocar limite. Mas o ego é mole, o ego é fraco, né? O ego é frágil. E a sombra começa a mostrar os dentes, começa a rosnar. E chega uma hora que a sombra, vamos imaginar que é um momento gigantesco, ele vem assim, pega o ego, empurra de lado e sai daqui, que agora eu vou resolver. E aí, bom, ele faz estrago, né? Ela faz um estrago. Por quê? Porque o ego não tomou atitude. Então nós precisamos reconhecer a sombra. Nós precisamos ouvir a sombra e tomar em consideração coisas que é nós mesmos. Se temos raiva de algo, se temos medo de algo, se temos inveja de algo, enfim, vamos ouvir isso com respeito. Claro, nós não vamos nos entregar a isso, mas vamos ouvir, porque em primeiro lugar aquilo representa um perigo, porque se aquilo nos dominar, nós vamos fazer alguma coisa muito ruim. Em segundo lugar, por que eu estou sentindo isso? Por que essa raiva? Por que essa inveja? O que isso quer dizer? O que eu preciso fazer para transformar isso? Será necessária alguma atitude? Se eu estou sentindo muita raiva, não seria necessário tomar uma atitude antes que isso exploda de uma vez? Então, nós precisamos levar a sombra em consideração.
porque somos nós também. E ela não está ali por acaso. Então, mas humildade, né? Aceitarmos que ela existe. Porque não aceitamos que ela existe, é que ela faz tanto estrago nos centros espíritas. A gente chega no centro espírita, tem um armário ali, na recepção, um vestiário. Cada um tem uma porta do seu armário, a gente entra, pega as asinhas de anjo, elas ficam presas aqui, e nós entramos para o trabalho espiritual. Irmãozinho tal, irmãzinha tal, como vai? Tudo isso, né? E a sombra está lá. Mas ninguém confessa, ninguém admite que tem. E por não admitir, e por não ter cuidado com ela, começa a aparecer a inveja, as disputas de poder, a rádio corredor, como se diz por aí, que é a fofoca, que contamina os grupos espíritas, muitas vezes, mas não só espíritas, né? Então, a sombra, quando ela é negligenciada, ela começa a fazer estragos colaterais. Então, nós não somos anjinhos. E se a gente não está morrendo de amor por alguém, não precisa fazer de conta que está, porque isso é hipocrisia. Isso é trair a si mesmo. Se eu não gosto do outro, eu não vou dar beijinho dizendo que saudade, não é? Jesus não gosta. Não, Jesus gosta que a gente seja verdadeiro. Né? Eu preciso ser verdadeiro. Não vou maltratar, mas não vou ser hipócrita. Porque de hipocrisia, bom, o mundo está cheio, e é isso que a gente tem que combater. Mas quando a gente negligencia, quando a gente faz de conta que é anjinho, aí tudo aquilo, aquela forma diz assim para a gente: tu vai ver, tu não quer me levar em consideração, então tu vai ver. Aí vem aquela hora, aquela vontade de fazer aquela fofoca, e é gostoso, né, gente? A gente fala assim, dá um gostinho, né? É uma coisa maravilhosa. E a outra pessoa também adora, então a gente se junta e aí é aquela fofoca, né? E os espíritos adoram isso, né? Então a sombra faz festa.